Estruturas organizacionais e suas características no gerenciamento de projetos. No âmbito do gerenciamento de projetos, as estruturas organizacionais desempenham um papel crucial na determinação do sucesso ou fracasso dos empreendimentos. Essas estruturas definem como os projetos são gerenciados, alocam recursos, delimitam responsabilidades e influenciam o papel dos gerentes de projeto dentro das organizações. Elas são adaptadas de acordo com a estratégia organizacional, o tipo de projeto em questão e o nível de complexidade envolvido. Uma estrutura organizacional básica e comum é a estrutura funcional. Neste modelo, as pessoas são organizadas por funções ou departamentos específicos, como recursos humanos, marketing ou engenharia. Nesse contexto, os gerentes de projeto possuem pouca ou nenhuma autoridade, e o papel de conduzir o projeto é desempenhado, geralmente, de forma parcial por gerentes funcionais. O gerente funcional é responsável por coordenar os recursos e garantir que os projetos sejam concluídos dentro de sua área de especialidade. Embora essa estrutura seja eficiente para atividades rotineiras, ela pode limitar a colaboração entre departamentos, prejudicando projetos que demandam uma abordagem mais integrada. Por outro lado, há a estrutura projetizada, onde o foco está completamente no projeto. Nesse caso, os recursos são designados exclusivamente para a execução do projeto, e o gerente de projetos possui alta autoridade e autonomia. Isso permite uma maior concentração de esforços e facilita a coordenação de atividades, mas pode resultar em custos mais elevados, devido à necessidade de equipes dedicadas. Essa abordagem é mais comum em organizações que têm projetos como sua principal atividade, como empresas de construção civil ou consultorias especializadas. Entre os dois extremos das estruturas funcional e projetizada, encontram-se as estruturas matriciais. Essas estruturas combinam elementos das duas abordagens anteriores e são amplamente utilizadas em organizações que precisam de flexibilidade para lidar com projetos de diferentes níveis de complexidade. Dentro das estruturas matriciais, existem três subdivisões principais: a matriz fraca, a matriz equilibrada e a matriz forte. Na matriz fraca, o gerenciamento do projeto é desempenhado por um coordenador ou pelo gerente funcional, com baixa autoridade sobre os recursos. Essa estrutura é semelhante à funcional, mas com um pouco mais de ênfase nos projetos. No entanto, a matriz fraca pode levar a conflitos de prioridade, pois os gerentes de projetos competem por atenção e recursos com os gerentes funcionais. A matriz equilibrada, por sua vez, busca encontrar um meio-termo entre as abordagens funcional e projetizada. Nela, o gerente de projetos compartilha a responsabilidade de conduzir o projeto com os gerentes funcionais. Esse modelo requer alta coordenação e comunicação para evitar sobreposição de funções ou disputas por recursos. Apesar disso, quando bem implementada, a matriz equilibrada pode oferecer os benefícios de ambas as estruturas. Já a matriz forte dá maior autonomia e autoridade ao gerente de projetos, que se torna o principal responsável pelo andamento das atividades. Os recursos são alocados diretamente para o projeto, e a equipe trabalha de maneira mais dedicada ao objetivo final. Essa abordagem é útil em organizações que desejam manter a estrutura funcional para operações rotineiras, mas também precisam de maior foco nos projetos. Além das estruturas tradicionais, há modelos mais flexíveis, como a estrutura virtual, que aproveita tecnologias para conectar equipes dispersas geograficamente. Esse tipo de estrutura se torna cada vez mais relevante em um mundo globalizado, permitindo que organizações colaborem em projetos internacionais ou remotos. Por exemplo, uma empresa de tecnologia pode ter sua equipe de desenvolvimento na Índia, o time de design nos Estados Unidos e o gerenciamento na Europa, utilizando ferramentas digitais para coordenação. Outro exemplo de estrutura moderna é a estrutura híbrida, que combina características de diversos modelos. Esse tipo de abordagem é frequentemente encontrado em grandes corporações que precisam adaptar sua estrutura organizacional às demandas de projetos específicos. Um exemplo seria uma multinacional que opera com uma estrutura funcional em suas sedes, mas adota uma estrutura projetizada para gerenciar iniciativas globais, como o lançamento de um novo produto em diversos países. A escolha da estrutura organizacional para um projeto deve considerar fatores como o nível de autoridade necessário, a disponibilidade de recursos e a complexidade do trabalho a ser realizado. Por exemplo, em um projeto simples e de curto prazo, uma estrutura funcional pode ser suficiente. No entanto,
Para projetos altamente inovadores e complexos, como a construção de uma infraestrutura crítica, a estrutura projetizada ou matricial forte pode ser mais apropriada. É importante destacar que cada estrutura apresenta vantagens e desvantagens. Enquanto a estrutura funcional pode ser mais econômica e aproveitar a especialização técnica, ela pode limitar a flexibilidade e a comunicação entre departamentos. Por outro lado, a estrutura projetizada permite maior foco e agilidade, mas pode gerar custos elevados e redundância de recursos. Já as estruturas matriciais, embora combinem características das duas anteriores, podem enfrentar desafios relacionados a conflitos de autoridade e necessidade de coordenação constante. Em termos práticos, o papel do gerente de projetos varia significativamente entre essas estruturas. Em uma estrutura funcional, o gerente de projetos muitas vezes atua como um facilitador, com autoridade limitada. Já em uma matriz forte ou em uma estrutura projetizada, ele assume o papel de líder principal, tomando decisões críticas e gerenciando diretamente a equipe do projeto. Essa variação exige que os gerentes de projetos desenvolvam habilidades de adaptação e comunicação para navegar entre diferentes modelos organizacionais. Além disso, as organizações devem considerar a cultura organizacional ao implementar uma estrutura de gerenciamento de projetos. Uma cultura que valoriza a colaboração e a transparência pode facilitar a adoção de modelos matriciais, enquanto uma cultura mais hierárquica pode se adaptar melhor a estruturas funcionais. Em resumo, as estruturas organizacionais no gerenciamento de projetos oferecem um leque de opções para lidar com as diversas demandas de mercado. A escolha da estrutura ideal não é uma decisão isolada, mas sim o resultado de uma análise estratégica que leva em conta os objetivos da organização, as características do projeto e os recursos disponíveis. Ao compreender as particularidades de cada modelo, as organizações podem alinhar suas estratégias e maximizar as chances de sucesso em seus empreendimentos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!